de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. Nesta segunda-feira, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz também a sua palavra da sua tradição, para nos animar, para nos fortalecer no caminho da fé, para nos instruir. Hoje, segunda-feira da 13ª semana do tempo comum. O texto que nos é apresentado hoje é tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã. E o título que a liturgia das horas nos traz para esse texto é o seguinte: é Ele o Senhor nosso Deus, nós, povo de suas pastagens. Ouçamos então com atenção essa palavra da igreja, que quer ser também alimento para a nossa caminhada. As palavras que cantamos contêm nossa declaração. Somos ovelhas de Deus, porque Ele é o Senhor nosso Deus que nos fez. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de suas pastagens e as ovelhas de sua mão. Não foram os pastores que fizeram suas ovelhas. Não foram eles que criaram os animais que levam a pastar. Mas o Senhor nosso Deus, por ser Deus e Criador, foi Ele mesmo que fez para si as ovelhas que possui e que apacenta. Não foi a criar aquelas que Ele apacenta, nem outro a apacentar as que criou. Declaramos, pois, neste cântico que somos as suas ovelhas, o povo de suas pastagens, as ovelhas de suas mãos. Ouçamos agora o que nos diz a nós, as suas ovelhas. Primeiro, ele falava aos pastores. Agora, porém, fala às ovelhas. Postos entre os pastores, nós ouvíamos as suas palavras com tremor, e vós com segurança. O que acontece nessas palavras de hoje? Será que por alternância, nós com segurança, vós com tremor? Absolutamente não. Primeiro porque, se somos pastores, o pastor ouve com tremor não apenas o que é dito aos pastores, mas também o que se diz às ovelhas. Se ouve tranquilo o que se diz às ovelhas, pouco se importa com elas. Em seguida, e já o dissemos à vossa caridade, há duas coisas a considerar em nós. Uma, que somos cristãos. Outra, que somos prelados. Por sermos prelados, somos contados entre os pastores, se formos bons. Por sermos cristãos, convosco, também somos ovelhas. Portanto, quer fale o Senhor aos pastores, quer fale às ovelhas,
temos de ouvir tudo com tremor, sem que diminua a solicitude de nosso coração. Ouçamos então, irmãos, a razão pela qual o Senhor castiga as ovelhas, mas e o que promete às suas. E vós, assim diz, sois minhas ovelhas. Antes do mais, que felicidade ser do rebanho de Deus, tão grande que se alguém nela pensar, irmãos, até mesmo nas lágrimas e nas tribulações de agora, lhe vem imensa alegria. De quem foi dito que apacentas Israel, é aquele mesmo de quem se diz, não cochilará, nem há de dormir quem guarda Israel. Por conseguinte, ele vigia sobre nós acordados, vigia sobre nós adormecidos. Se, pois, o rebanho de um homem se sente seguro pelo pastor homem, que segurança não deve ser a nossa, por ser Deus mesmo que nos apacenta, e não apenas porque nos alimenta, mas também porque nos fez. Vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que distingo entre ovelha e ovelha, entre bodes e cabritos. Que fazem aqui no rebanho de Deus os cabritos? Nas mesmas pastagens, nas mesmas fontes, e, no entanto, cabritos destinados à esquerda se misturam aos da direita. São tolerados antes de ser separados. Provam a paciência das ovelhas, à semelhança da paciência de Deus. Ele fará assim a separação, uns à esquerda, outros à direita. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvimos essas palavras dos sermões de Santo Agostinho, que falam da relação de Deus como Criador e Pastor, e nós como ovelhas do seu rebanho. Agostinho é bispo, e ele entende que ele também, como bispo, assim como todos os ministros ordenados, tem a missão de ser pastor aqui na terra. No entanto, Agostinho é também consciente de que, como bispo e pastor, ele é também ovelha, junto com as outras ovelhas, porque o eterno e santo pastor é o Deus que nos criou. O eterno e santo pastor, que nos conduz por pastagens boas, é o Senhor nosso Deus. Então, se dirigindo à sua comunidade, Agostinho diz: para vocês, eu sou bispo, eu sou pastor, mas junto com vocês, eu sou ovelha, eu sou cristão, porque o sumo e eterno pastor, aquele que não erra, é o Senhor nosso Deus, que nos criou, e Ele mesmo nos dá o pasto, nos alimenta. Por isso, Agostinho é claro em dizer que, diante da voz do pastor supremo, todos devem estar atentos e com tremor. Tanto as ovelhas, como os pastores que Deus dá às ovelhas aqui na terra. Desse modo, cada fiel, membro do corpo de Cristo, cada batizado, deve ouvir a voz do sumo pastor
com tremor. Mas também cada ovelha que é pastor nesta terra, os bispos, os padres, os diáconos, os ministros ordenados que recebem a missão de serem sinal da presença de Deus, do pastor eterno aqui na terra, também devem ouvir a sua palavra com tremor. Também devem ouvir a Deus com tremor, porque também são ovelhas do rebanho de nosso Senhor. É assim que devemos estar na presença de Deus, com tremor, não com medo, mas com tremor, compreendendo que é uma palavra grandiosa, compreendendo que a voz de Deus é aquela que realmente interessa e que deve ser acolhida com amor e com tremor. Porque não é a voz de um homem, simplesmente, mas a voz do Criador, que se faz ouvir através das criaturas, que se faz ouvir através da humanidade, que se faz ouvir através de toda a criação, que se faz ouvir sobretudo pela Escritura, que se faz ouvir pela Igreja. Voz que deve ser ouvida por todos, sem exceção, por cada ovelha, com tremor e amor. O pastor eterno está cuidando de nós, irmãos, irmãs. O pastor eterno não se esquece de nós. Ele é o nosso Criador e é Ele quem nos conduz pelas pastagens boas, quem nos alimenta, quem nos anima. Nós, aqui na terra, pastores e ovelhas, e pastores que são também ovelhas, devemos estar sempre atentos à voz do sumo e eterno pastor, que é o Senhor, nosso Criador. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a neste momento colocar-se em confiança nas mãos de Nossa Senhora. Neste ato de consagração, nesta oração de consagração, apresente a Maria suas preces, seus pedidos, as pessoas que você ama, aquelas que talvez você ainda não ame o suficiente, as situações que você está vivendo. Apresente a Nossa Senhora, para que ela, como boa intercessora, possa conduzir até o seu Filho Jesus nossas preces, nossas orações. Ela, a mãezinha do céu, a ressuscitada junto com Cristo, que está junto do seu Filho Jesus, mais perto dele do que nós, e que não se cansa de querer nos conduzir a Ele, apontando o caminho, apontando a quem nós devemos adorar, que é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse gesto de humildade, não tenha medo de colocar-se nas mãos de Nossa Senhora. Ela é a mãe que acolhe, que carrega no colo, que afaga com carinho e que nos escuta. E por nos escutar, leva nossas orações até Jesus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma segunda-feira abençoada. Que cada hora deste dia seja realmente um momento oportuno para que você se encontre com Deus e faça a experiência de Deus. Que cada hora deste dia você sinta a bênção de Deus na sua vida. Sinta-se tocado por Deus. E ainda que tenha que enfrentar dificuldades e obstáculos nesse dia, tenha a certeza de que o Senhor está ao teu lado para te guiar, solidário com você, para que você possa passar por esse dia feliz, ainda que enfrentando obstáculos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.